Ó, questão teórica. Essa aqui eu interpretei ela errada a primeira vez que eu li. Aí não tinha o gabarito, eu falei, deixa eu ler de novo com calma. Mas eu estou viajando, vou falar o que eu entendi, que também não foi meio estranho. Mas não totalmente, enfim. A dilatação térmica em um corpo sólido depende do que e de como ele é feito. Do que ele é feito e de como ele é feito. Das dimensões desse corpo e da variação de temperatura sofrida por ele. Aí vem, um prato de vidro grosso, por exemplo, estala e pode se quebrar quando colocamos água muito quente dentro dele. Porém, pratos mais finos, feitos com o mesmo vidro, não se rompem tão facilmente nessa situação. Fala que não se rompe nenhum, né? Não é tão fácil nessa situação. Isso ocorre por quê? Aí ele vem, letra A, quanto maior a espessura do prato, menos ele se dilata quando aquecido. Vamos lembrar aqui dilatação primeiro? Vamos pegar a dilatação volumétrica. Vamos falar de dilatação geral. E vamos começar aqui com a equação de dilatação volumétrica. A gente sabe que a variação do volume de um corpo vai ser igual ao seu volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, nesse caso, que é o gama, né? O alfa seria o linear, o beta o superficial e o gama o volumétrico, vezes a variação em temperatura, ΔT ou ΔT, sofrida pelo corpo. Então, quanto maior é o volume inicial, mais ele dilata. Quanto maior é o seu... Isso aqui depende do material, o coeficiente de dilatação depende do material, mas aqui não vai fazer diferença porque é vidro e vidro. E a variação de temperatura também influencia na dilatação. Se eu for pensar em superfície, que aqui talvez fique mais fácil para alguns imaginar, seria a mesma ideia. É a superfície inicial, vezes o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Isso aqui vai dizer quanto que ele expande. Tá? Lembrado isso, vamos agora ver aqui a diferença do prato. Vou tentar desenhar aqui um prato de vidro grosso. E vamos pegar um prato de vidro fino. Eu fiz ele bem alto, assim, prato bem fundo, para facilitar enxergar. Tá? Porque foi aqui que eu me confundi, na parte quando falaram que ia colocar... Quando ele fala aqui, ó, quando colocamos água muito quente dentro dele, essa parte eu acho que era mais importante, eu não dei a devida atenção a primeira vez que eu li. Então eu imaginei que você ia jogar água quente no corpo do prato todo, estivesse lavando o prato com água quente, entendeu? Mas isso vai jogar aqui dentro. Porque se fosse com água aqui, você ia meio que pegar toda a superfície dele e ia esquentar meio que de forma uniforme. Só o miolo ia demorar mais, porque tem que esperar o calor atingir aqui o miolo na borda grossa. E o fino, ele atravessa o prato, o calor, né, mais rapidamente, porque ele é menos espesso. Essa é uma grande sacada também. Então, eu falei, não, mas ele vai molhar tudo, essa parte aqui, ela tem maior superfície, que ela está por fora, assim, e ela vai esquentar um pouquinho mais rápido. Mas não é isso. Esse foi o meu erro na primeira vez que eu li. Ele vai jogar dentro. Então, vamos jogar água quente aqui, ó, dentro do prato grosso e do prato fino. Água quente. O que vai acontecer? No prato de vidro grosso, essa superfície aqui vai esquentar primeiro, porque está em contato primeiro com a água quente. E vai demorar mais para o calor chegar até a outra beirada. Isso faz com que a parte de dentro, quando o cara falou parte de dentro do prato, que ele fala aqui, ó, paredes internas, quando ele falou assim, ó, quanto maior a espessura do prato, menos se dilata. No prato mais grosso, as paredes internas dilatam-se depois das externas. Então, eu comecei a pensar que a interna que tinha jogado água aqui dentro do prato. Não tem como, né? Que é vidro maciço. Então, cuidado, não é viajar que nem eu viajei na primeira vez que eu li. Então, ele vai jogar aqui dentro do prato. E o que vai acontecer? Essas paredes internas, que são essas aqui, ó, de dentro do prato, vão esquentar antes, relativamente antes. Aqui também vai esquentar antes, só que um pouquinho, porque como ele é fininho, o calor se propaga para a parte externa quase que na mesma hora, o que faz com que ele se dilate de forma mais ou menos uniforme. Porque a dilatação, se você já fez questão de dilatação com valores numéricos, precisa de uma variação de temperatura imensa para ele dilatar milímetros, né? Se for milímetros cúbicos, se for volume, enfim.
A dilatação é pequenininha, mas uma coisa rígida é suficiente para ela rachar, quebrar. Então, a diferença do grosso para o fino é a espessura. Aqui vai esquentar muito em relação ao fino, vai esquentar antes aqui a parede interna do que a externa. Essa parede interna vai começar a dilatar relativamente antes da externa. E como ele é rígido, a parte externa vai tentar não deixar ela dilatar, mas ela vai dilatar, o que vai causar fissuras, rachaduras, até quebrar. Imagine você tentando uma coisa que está presa na outra, tentando crescer e a outra não. Ela vai quebrar. Se algo é rígido, vai quebrar. Aqui, como o calor se espalha pelo prato inteiro, interna e externa, quase que simultaneamente, porque o prato é fininho, é mais difícil, não é impossível, é mais difícil acontecer essas rachaduras ou vir a quebrar. O prato grosso é mais suscetível a quebrar, porque a parede interna, porque recebeu a água primeiro, porque joguei água dentro do prato, e não estou lavando ele por fora, joguei dentro do prato, essa parede de dentro vai dilatar relativamente antes da de fora, e por isso ele racha. Então, vamos ver, isso ocorre por quê? Quanto maior a espessura do prato, menos ele se dilata quando aquecido. Não, quanto maior a espessura, mais volume tem. Se tem mais volume inicial, mais ele se dilata. Então, isso aqui nem é verdade, nem é justificativa, menos ainda a verdade. No prato mais grosso, as paredes internas dilatam-se depois das externas? Não, quase. Dilatam-se antes, porque ele está jogando a água quente dentro. Tá? O prato mais grosso se aquece de modo mais uniforme do que o prato mais fino. O mais fino se aquece mais uniforme porque o calor atinge todo seu volume de forma mais rápida, por ser fininho. Tá? Então, o prato mais grosso se aquece de modo mais uniforme? Não, o prato mais fino se aquece de modo mais uniforme. E aqui, para ficar correto, tinha que ser antes. Né? Pratos mais finos não se dilatam quando aquecido? Mentira, ele se dilata, ele tem volume inicial, ele tem material, então tem coeficiente de dilatação, e está sofrendo variação de temperatura. Então, não se dilatam, está errado. No prato mais grosso, as paredes internas dilatam-se antes das externas, porque o aquecimento chega aqui e demora mais para chegar nas paredes externas, ficam mais frias. Né? Então, aquece primeiro a interna e racha. Letra E de elefante.